dízimo é dinheiro? Vamos ver. Não pode haver maior engano presenciar em igrejas pessoas sinceras colocarem uma certa quantia de dinheiro dentro de um envelope, valor correspondente a 10% de seus ganhos, e saírem satisfeitas. Acharam que deram dízimos ao eterno Deus. Biblicamente falando, elas precisam conhecer o que significa dízimo. Dízimo na Torá, nos 5 primeiros livros dos judeus, ou melhor, na Bíblia Sagrada, nunca está relacionado a dinheiro, nunca e nunca será. Dízimo sempre está relacionado a comida, alimentos, produção agropecuária, ou seja, de origem animal e vegetal. Não que não houvesse dinheiro nos tempos bíblicos. Algumas taxas do santuário de Arão e seus filhos eram ofertas de metade de um ciclo para purificar os pecadores da maioridade, doado uma única vez, como está escrito em Êxodo capítulo 30, nos versículos 14 a 16, e no capítulo 38, dos versículos 24 a 31. Ver mais abaixo sobre estas taxas anuais. Era utilizada para pagar tributos impostos sobre a terra aos reis vassalos, como está escrito em 2 Reis, capítulo 23, dos versículos 33 a 35. O dinheiro era utilizado para comprar sepulturas, como está escrito em Gênesis, capítulo 23, nos versículos 15 a 16. O dinheiro era usado para os israelitas comprarem bois para serem oferecidos em sacrifícios, como está escrito em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. Era utilizado para comprar imóveis, como está escrito em Jeremias, capítulo 32, dos versículos 9 a 11. Para pagar salários aos judeus, como está escrito em 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 4 a 7. Entretanto, Deus estabeleceu que somente as pessoas ligadas à produção agropecuária, à agricultura e criadores de animais deveriam trazer esses dízimos aos levitas. Entretanto, Deus estabeleceu que somente as pessoas ligadas à produção agropecuária, que plantavam e colhiam vegetais e criavam animais, deveriam trazer dízimos aos sacerdotes israelitas levitas. Nem todos trabalhavam plantando ou criando gado. Vamos ver. A Bíblia fala de várias outras atividades profissionais não ligadas à agropecuária, que recebiam salário em forma de dinheiro, que não pagavam dízimo. São estes trabalhadores e suas profissões: artesãos, padeiros, carpinteiros, cozinheiros, guardas, pescadores, mestres de obra, ourives, caçadores, mercadores, músicos, alfaiates e coletores de impostos. Todos estes trabalhadores não pagavam dízimos aos levitas. Uma vez que os dízimos eram oferecidos somente em forma de grãos, ovelhas e gado, você consegue imaginar os profissionais acima citado anteriormente comprando bois, vacas e cereais para participar das entregas dos dízimos? Uma pergunta: onde está escrito na Torá, nos 5 primeiros livros dos judeus, ou nas escrituras sagradas, que eles procediam assim, ou seja, pagavam dízimo em forma de dinheiro? Se eles não produziam esse tipo de riqueza, não seria uma incoerência exigir deles dízimos de coisas que não eram legitimamente frutos de suas ocupações. Não há nenhuma citação bíblica de que os frutos do trabalho podiam ser trocados ou compensados por ovelhas ou grãos, a fim de se cumprir o procedimento dos dízimos em forma de dinheiro. É certo que nem sempre as pessoas eram pagas com dinheiro, como Jacó trabalhou 14 anos para Labão, seu sogro, e recebeu 2 esposas como pagamento. Recebeu também mais tarde ovelhas e bodes, como está escrito em Gênesis capítulo 29, dos versículos 15 a 32. Mas o assunto aqui em foco é mostrar que algumas profissões recebiam seus salários em dinheiro, como acontece hoje em dia, e não pagavam dízimo. Em 2 Reis, no capítulo 22, dos versículos 4 a 7, vemos os reparadores do templo dos reis, e não dos templos dos sacerdotes, recebendo seus salários em forma de dinheiro. Quem eram os reparadores do templo? Eram trabalhadores profissionais, como carpinteiros, pedreiros, construtores, artesãos, pintores. E em 1 Samuel, capítulo 3, dos versículos 19 a 21, temos ferreiros ganhando seus honorários também em forma de dinheiro. Isso mostra que esta prática era conhecida e utilizada. Recebiam salários os profissionais técnicos habilitados.
E o que dizer das parábolas de Mateus capítulo 20, dos versos 1, 2, e Lucas capítulo 10, dos versículos 34 a 35, quando o Senhor Jesus cita trabalhadores recebendo seus salários numa época em que os fariseus judeus continuavam a dizimar o endro e o cominho e a hortelã, que eram alimentos, por sinal, e não dizimavam dinheiro. É certo então afirmar que a sociedade mudou? É correto afirmar que nos tempos bíblicos todas as pessoas tinham ovelhas, bois e grãos para dar aos levitas, a Deus, e que hoje em dia nosso dinheiro faz esta correlação, ou seja, pagar dízimo em forma de dinheiro? Claro que não. Dinheiro já existia desde os tempos de Abraão. Salário, comércio, negócios sempre existiram. Nos tempos antigos havia várias profissões técnicas e ocupações como hoje. Se o dízimo tivesse sido estabelecido sob a forma de dinheiro, ninguém teria dificuldade de adorar a Deus desta forma. Mas não foi assim que Deus quis. Dízimo na Bíblia é sinônimo de alimento, e isto é um fato. Ofertas dadas pelos israelitas e não dos levitas, e podiam ser trazidas em forma de dinheiro para repararem a tenda da casa sacerdotal, pois os trabalhadores como pedreiro, edificadores ou construtores e carpinteiros não recebiam alimentos, vegetais ou animais como forma de pagamento, e sim dinheiro como forma de pagamento pelos serviços executados a particulares, como está escrito em 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 4 a 7. E isso não era dízimo. Mas quando o assunto era dízimo ao sacerdote levita, somente ovelhas, bois, grãos, comida e nunca dinheiro. Por este motivo, em nossos dias, dízimo em forma de dinheiro não é dízimo. Seu dinheiro entregue naquele envelope não é e nunca será dízimo à luz da Bíblia. Foi Deus quem soberanamente estabeleceu o que é dízimo, que é alimento ao sacerdote levita, israelita, judeu, e o homem não pode mudar isso. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são santos ao Senhor, no tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar por debaixo da vara do pastor, aquele que cuida de criação dos animais. O dízimo, o 10º animal, será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o ruim, nem o substituirá. Se de algum modo o substituir, ambos serão santos e não poderão ser resgatados, como está escrito em Levítico, capítulo 27, nos versículos 30 a 32. Curiosamente, o dizimista não tinha que separar o primeiro para Deus, mas o 10º animal, o último. Os animais passavam por debaixo da vara do pastor, pessoa que criava os animais. O dízimo, ou o 10º animal, era separado e entregue ao Senhor, ao sacerdote levita, israelita judeu. Quem tivesse 9 animais estava automaticamente isento do dízimo, não dava o dízimo. Por acaso acontece assim hoje? Quantas modificações implantadas pelos homens, hein? Os dízimos deveriam ser comidos pelos dizimistas. Por que eram os dízimos aceitos somente em forma de animais e grãos? Muito simples. Vejamos os textos abaixo. Certamente darás os dízimos de todo o teu fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher do campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos, primeiros animais nascidos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Mas se o caminho for longe demais, de modo que não os possa levar os animais e os vegetais, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Com esse dinheiro comprarás tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegre-te tu e tua família, como está escrito em Deuteronômio capítulo 14, dos versículos 22 a 29. Trareis a este lugar o vosso holocausto e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das tuas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis na presença do Senhor, vosso Deus,
e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem que vos abençoar o Senhor vosso Deus. Então, ao lugar que escolher o Senhor vosso Deus, para ali trareis vossos dízimos, animais e vegetais, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 2, dos versículos 6, 7 a 11. Os dízimos deveriam ser comidos pelos dizimistas, na presença do Eterno, no local que ele ordenasse. No desespero para explicar estes outros textos, onde Deus manda o próprio dizimista consumir seus dízimos, alguns teólogos cristãos, tomando por base escritos da tradição judaica, afirmam que os judeus pagavam 3 tipos de dízimo. Esta tese não existe respaldo bíblico, pois a Bíblia não declara isto. Estes estudiosos dizem que os judeus davam um dízimo para sustentar as festas cerimoniais, um outro dízimo para sustentar os levitas e um outro dízimo trienal do 3º ano para sustentar os órfãos, viúvas e os pobres em geral. 23,33% no total. Uma matemática tendenciosa, pois dízimo, como o termo, está indicando apenas 10% e não 23,33%. Por que os que fazem esta afirmação não cobram também 3 dízimos dos seus fiéis hoje? Eles têm respaldo bíblico para isso? A verdade é que os dízimos na Torá, os 5 primeiros livros dos israelitas judeus, não tinham apenas a função de sustentar os levitas, mas também contribuía para um maior equilíbrio social entre todo o povo. Os dízimos entregues nas igrejas cristãs hoje estão fora, não têm respaldo bíblico, sendo, portanto, espúrio mentiroso, totalmente fora das Sagradas Escrituras, um verdadeiro estelionato sobre a fé das pessoas. O que os textos levíticos e Deuteronômio afirmam claramente. Primeiro, que o dízimo deveria ser calculado sobre o fruto da semente, cereal, vinho, azeite, vacas e ovelhas. Segundo, que o dizimista deveria comer seus dízimos no lugar em que o eterno Deus indicasse. Terceiro, que o dizimista, quem dava o dízimo de animais e vegetais, deveria vender o dízimo e com o dinheiro comprar o que desejasse comer e beber a sua alma. Mas nada de levar dinheiro na presença do sacerdote levita israelita judeu e do Senhor. Se alguém não pudesse transportar os dízimos em forma de alimentos, bois, vacas e vegetais, deveria vendê-lo e com o dinheiro comprar outras coisas para comer, beber e se alegrar. Quarto, que o 10º animal, não o primeiro animal, deveria ser separado como o dízimo para o levita ao Senhor Deus. Alguns teólogos hoje, tomando o texto de Provérbios capítulo 3, no versículo 9, tentam incutir ou inserir na mente do povo que devemos dar primeiro para Deus. Mas o termo primícias está ligado em separar o que é bom, o que é de primeira qualidade, animais e frutos, e não a quantidade ou para quem. Quinto, que deveriam dar o dízimo, animais e vegetais, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. O dízimo na Bíblia sempre aparece numa escala crescente de lucros, de ganhos, de bênçãos, de aumento de renda, nunca num ambiente decrescente de prejuízo, de recessão e de pouco dinheiro. Todo o bem que vos abençoar o Senhor vosso Deus, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Quando um israelita judeu era abençoado, somente nessa situação deveria ele trazer dízimos ao Senhor teu Deus. Abraão também deu dízimos uma única vez, e despojo de guerra, sobra de guerra, porque teve que passar pelas terras dos Jebuseus. Mas o dízimo de Abraão em questão não virou mandamento para seus filhos, pois nunca dizimaram. E Moisés ficou 40 anos sem dizimar. Observou algum dia isso? Jacó fez um voto a Deus sobre a mesma base. Se fosse abençoado, pagaria dízimos, mas Jacó nunca pagou dízimo. Sexto, que era dizimável o aumento de renda das bênçãos adivinhas da agricultura, vegetais e da pecuária, animais. Nenhum texto diz de lucros sobre outras atividades produtivas deveriam ser dizimadas, como o dos trabalhadores assalariados. Esses nunca dizimaram. Carpinteiros, construtores, pintores, artesãos, padeiros, cozinheiros, guardas, pescadores, mestres de obra, ourives, caçadores, mercadores, músicos, alfaiates, coletores de impostos. Estes trabalhadores não pagavam dízimo. Sétimo, dízimos poderiam ser utilizados para fazer caridade, sustentar órfãos, viúvas e necessitados, como está escrito em Deuteronômio capítulo 14, dos versículos 28 a 29. Observe o próprio Deus condenando a prática do dízimo. E em 1 Samuel, capítulo 8, verso 17, ele avisa ao povo de Israel, através do profeta Samuel,
que a escolha de mudar o sistema do governo de Deus para serem governados pelo homem, rei, a monarquia, sistema ao qual o rei dominava o povo e cobrava dízimas, o dízimo ou imposto local em forma de dinheiro, imposto como cobram hoje os governos, cobraria o dízimo sobre o rebanho, da produção agrícola, das terras e de todos os homens em geral, como faziam os reis gentios que escravizavam os povos. A Bíblia fala de um só dízimo. A Torá, os 5 primeiros livros dos israelitas judeus, não cita primeiro dízimo, segundo dízimo e terceiro dízimo. Fala somente de 3 destinos, 3 aplicações, 3 usos. Primeiro, o dízimo podia ser comido pelo dizimista. Segundo, o dízimo deveria socorrer órfãos, viúvas, estrangeiros e necessitados. Terceiro, os dízimos deveriam sustentar os levitas israelitas. Judeu. Os dízimos deveriam sustentar os levitas. Em Números capítulo 18, nos versículos 21, 24 ao 31, lemos: Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, aos levitas israelitas, e farão o serviço da tenda da congregação, e levarão sobre si a sua iniquidade. Este será o estatuto perpétuo pelas vossas gerações levíticas, até quando existirem. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, dei-os por herança aos levitas israelitas. Pois, eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Vós, os levitas, e a vossa casa, e o comereis em todo lugar, pois é vosso galardão pelo vosso serviço na tenda da congregação. A primeira coisa a se observar neste texto, tão utilizado pelos teólogos dizimistas de hoje, é que os dízimos destinados a sustentar os levitas eram dados ao Eterno como oferta alçada. A Bíblia já condena a conversão nos destinos dos dízimos em forma de holocausto. É porque Deus estava irado por tanta desobediência. O homem pecava e não se arrependia. E disse Deus: aprendei e fazei o que é certo, não pecar. Como está escrito em 1 Samuel, capítulo 8, dos versículos 16 a 17, em Isaías, capítulo 1, dos versículos 11 a 17, e em Amós, capítulo 5, dos versículos 21 a 25, e do capítulo 8 aos versículos 10 e 11. Pois não havia nenhuma obrigatoriedade sistemática. A Bíblia não afirma que o destino dos dízimos era exclusivamente para sustentar o clero, e sim os levitas. Um segundo passo é notar que esta ordenança de Números, capítulo 18, foi dada no deserto, quando Moisés começa a escrever o que lemos em Deuteronômio. Ele já está no final dos seus 120 anos de vida. Ele diz: são estes os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viverem na terra prometida. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1. E esta ordem foi dada ao povo israelita. Deste ponto em diante aparecem as outras opções do uso do dízimo, autorizando o dizimista a comer seus próprios dízimos ou dá-los aos necessitados. Interessante, nesta época, os levitas israelitas, os representantes do clero israelita, estavam em igualdade social com os excluídos, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro e os pobres. Havia uma identificação do clero levita israelita com as pessoas humildes. Pertenciam ao mesmo padrão social. Com o passar do tempo, os dízimos foram tomando destino exclusivo para os levitas. No segundo templo, após o cativeiro, já se observava uma institucionalização acentuada, conforme narrada em Neemias, capítulo 10, dos versículos 38 a 39, e do capítulo 13, dos versículos 10 a 12. Após o cativeiro, Neemias faz algumas modificações, não nos princípios da lei de Moisés, mas na regularização dela. Talvez devido à situação financeira caótica do pós-exílio, pós-libertação do cativeiro, ele reduz o valor da taxa do templo, que era de meio ciclo, como está escrito em Êxodo capítulo 30, dos versículos 12 a 16, para 1/3 de ciclo, como está escrito em Neemias capítulo 10, dos versículos 32 a 33. Ele implementa novas regras. Deve-se levar em conta que Neemias era um restaurador, reconstrutor de uma sociedade cuja religião funcionava sobre pilares cerimoniais. O que ele faz então? Reduz a taxa do templo,
como está escrito em Neemias capítulo 10, dos versículos 32 a 33, organiza para que os dízimos sejam trazidos ao templo às câmaras levíticas, chamada a Casa do Tesouro, para sustentar os levitas israelitas, como está escrito em Neemias capítulo 10, dos versículos 37. Leia todo o capítulo 10 sobre a aliança do povo, um verdadeiro pacto de reforma da sociedade israelita pós-exílio. 90% da população morava agora em outras cidades, fora de Jerusalém, onde ficavam os levitas israelitas. Neemias precisava regulamentar o sustento dos sacerdotes levitas, que viviam na capital em Jerusalém. Os judeus continuavam trazendo seus dízimos em forma de alimentos, frutos das suas colheitas e do seu rebanho. Nenhum sistema de pagamento de dízimo em forma de dinheiro foi instituído pelo reformador Neemias, como está escrito em Neemias capítulo 10, versículo 35. Nem todos os levitas eram sacerdotes. Alguns eram professores, juízes, trabalhadores da área de saúde, cantores e músicos, escritores e bibliotecários, arquitetos e construtores. Os que defendem que o dízimo deve ser destinado apenas para o sustento dos pastores, os levitas modernos, deveriam incluir nesta lista outros trabalhadores da igreja, como músicos, cantores, zeladores, construtores, diretores da escola dominical e anciões. Nem todos os levitas trabalhavam no templo. Havia organização de turnos. O pico das atividades acontecia em tempos de festas. Por isso, vemos as instruções de sustento do clero levítico em Números capítulo 18, quando em atuação no templo, e em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, para os levitas que estavam espalhados nas cidades e que consumiam os dízimos de animais e vegetais, juntamente com os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. O suposto dízimo cristão, que não existe, hoje não tem nenhuma correlação com o dízimo bíblico. Não temos templo, nem sacerdotes, nem levitas. Não vivemos em Israel numa sociedade teocrática. Não somos israelitas judeus. Não existe mais a casa do tesouro levítica israelita, depósito central para aquela quantidade enorme de alimentos vegetais e animais. Quando alguém põe num envelope 10% de seu salário, à luz da Bíblia, não está pagando dízimos ao Senhor, teu Deus, e nem sendo agradecido. Está dando dinheiro ao homem, o suposto sacerdote não levita. Deveríamos chamar isso de taxa denominacional, ou oferta sistemática, ou pacto financeiro, ou mensalidades. Ou seja, invenção da teologia moderna dos homens. Toma-se textos da Torá, os 5 primeiros livros dos judeus, e através de um sequestro cerebral, cria-se uma base mentirosa antibíblica. Com a pressão psicológica e com o medo, eles dizem: quem dá 10% das suas rendas ou mais para a igreja em forma de dinheiro, para o homem, será abençoado. Quem não o fizer ficará sujeito a 1000 maldições que lhe aguardam na próxima esquina. Surge então a figura do hipócrita social, representando um papel que ele mesmo não crê e não possui condições moral para sustentar o título. São líderes financistas, guardiões de um institucionalismo terreno, criado para perpetuar seus próprios interesses corporativistas, enganando multidões de pessoas sinceras, igrejas e instituições. A igreja, instituição, não é a casa do tesouro. Os defensores da doutrina do dízimo interpretam muito mal o texto de Malaquias 3:10, afirmando que casa do tesouro corresponde à igreja cristã dos dias de hoje, ou associação, e que os dízimos são 10% de nossas rendas. A igreja são dois, ou seja, o corpo terreno e o espírito da alma vivente, na pessoa do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Leia Malaquias capítulo 2, verso 1, e você verá que a repreensão que Deus fala é aos sacerdotes levitas, e não aos cristãos que nem existiam naquela época. E diz assim: agora, ó sacerdotes levitas, essa repreensão é para vós. Leia Malaquias capítulo 3, versículo 5, e você verá que o contexto do capítulo 3 fala que o dízimo e as ofertas era o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. No Novo Testamento, em Atos capítulo 6, temos instituição dos diáconos. Verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos, disseram:
Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Em 1 Timóteo, capítulo 5, nos versículos 9, está escrito assim: Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorro-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros anciões. Os presbíteros anciões que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligará a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Vamos explicar o contexto. Isto significa dar oportunidade e deixar que os presbíteros anciões, que se preparam na palavra, preguem e instruam a igreja, não atando a boca deles, privando-os de pregar e de anunciar a palavra. Mas tem líderes que usam deste versículo para se defender e ter o seu salário da igreja garantido, coisa que, após ler o contexto, cai logo por terra tal defesa e tal interpretação errônea do texto bíblico. O apóstolo Paulo recebeu muitas vezes ajuda da igreja, mas era para se manter, e não era salário mensal como se estivesse numa empresa. O apóstolo Paulo trabalhava, fazia tendas, e em nada pesava os irmãos e a igreja. Se o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como sou de Cristo, será que nesta parte os pastores imitam o apóstolo Paulo? Em Coríntios, no capítulo 2, Paulo cita o Salmo 112, versículo 9, onde fala da generosidade com os mais pobres. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exalta em glória. Salmos capítulo 112. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9. Mas isso, os supostos sacerdotes que não são levitas não falam. Nada falou de dízimos em dinheiro, e sim contribuições voluntárias para suprir os que não têm, algo que é totalmente visto por Deus. O apóstolo Paulo faz um ajuntamento para distribuir em favor do desamparado. Hoje em dia se faz uma distribuição de envelopes para ajuntar, não para os pobres, mas para o homem. Sim, para os cofres de uma instituição que se preocupa mais com a posição social, status, templos, fama, nome, competição, TV, rádios, sites, eventos, convites a itinerantes pregadores, shows, viagens, lazer para líderes, carrões, casarões, fazendas, aviões, e ainda eles dizem que é a expansão da obra de Deus e que são abençoados à custa do povo. Cada dia os patrimônios religiosos estão ainda maiores, e o evangelho mais distante do que a igreja primitiva pregava e vivia a verdade. Tudo por causa de dinheiro. A Bíblia fala para não reter, e sim dar e doar, o amor, ajudar quem precisa. Será que a igreja faz isto hoje? Ou antes retém para construir seu império e se fortalecer mais e mais, visando dominar a maior parte possível do globo terrestre e arrebanhar o maior número de pessoas possíveis, como se tudo fosse uma partida de competição. Quem tiver mais membros é o vencedor, ou seja, o que tem mais fortuna é o mais poderoso na terra. Quanto ao dízimo em forma de dinheiro, os líderes dizem que sem ele não se pode pregar o evangelho. Então, se o dinheiro acabar, a obra de Deus acaba? Ou não temos boca para falar, ficaremos mudos? Não andaríamos com as próprias pernas a pé? Não reuniríamos nas casas, embaixo das pontes, de sorte que em todo lado, para se falar do Senhor Jesus, depois de preparado espiritualmente, basta abrir a boca, e isto não custa nem um centavo no bolso de ninguém. Mas, nas igrejas deles, tem custado caríssimo 1 ou 2 horas de mensagem de um pregador itinerante, que anda de igreja em igreja a fim de vender o seu peixe, fora o cachê que exige, além de hotéis luxuosos e a proposta de vender teologia disso ou daquilo, ou coisas do seu próprio material no final do culto. Olha só isso, casas de recuperação e despesas.
Desconheço pastores que mexem no dízimo da igreja para beneficiar outras situações precisas, como por exemplo, casa de recuperações e outras realizações que são extras consideradas por eles. Como sabemos, tudo na igreja relacionado a obras, reparações, eventos, almoços, viagens e outras coisas são feitas fora dos dízimos. É ou não é? Quando precisam de pintar a igreja ou fazer outras obras, dizem: irmãos, vamos contribuir com oferta alçada para este fim. Compra de terreno. Irmãos, abracemos esta obra e ofertemos com amor ofertas alçadas para a compra do terreno. Churrasco. Irmãos, vamos comprar o ingresso, fichinha, para o churrasco, para beneficiar as obras do templo, seja 2, 3, 5 ou 10 reais, e assim por diante. Almoços para a obra. Ocorre o mesmo pedido. Compras de ingressos de feijoadas, caldos e assim por diante. Por que não dão almoços beneficentes pelo menos uma vez por semana aos realmente necessitados, mendigos ou necessitados? Pois há pastores que dizem que a obra social é obrigação do governo, mas, se caso algum irmão quer criar algum projeto, seja mantido por ele e não dos dízimos. Pisos da igreja. Irmãos, quem sentir no coração de ofertar para o piso da igreja será abençoado, dando 1, 2, 3 ou mais metros quadrados de cerâmica, podendo dar o valor em dinheiro para que seja feita a compra do material. Congressos. Irmãos, vem aí o congresso, e não temos dinheiro. Vamos contribuir com uma outra oferta para despesas do congresso. Convite ao pregador. Irmãos, vamos abençoar a vida do pregador, comprando, adquirindo o seu material, um CD ou um DVD da mensagem impactante, para você ser mais abençoado e assim abençoe a vida do pregador, ajudando nas suas despesas. Quando chegamos em casa, o CD ou o DVD é a mesma mensagem que ele pregou no culto. Compra de cadeiras. Irmãos, vamos contribuir para as cadeiras. Onde então está, o emprego do dízimo, quando se dizem que é para o mantimento da casa de Deus? Resposta: em primeiro lugar, os salários pastorais, a arrecadação mensal é o que não pode falhar. Na realidade, mantimento é igual a comida, alimentos vegetais e animais. Não tem nada a ver com despesas de um espaço físico de 4 paredes alugado ou comprado. Os homens dizem assim nas reuniões com a igreja ou em reunião exclusiva com os diáconos, presbíteros, anciões e líderes principais: o dízimo não pode ser mexido, pois os nossos orçamentos deverão ser mantidos e feitos e as coisas concluídas sem mexer nos dízimos. Por que será? Porque mexendo nos dízimos, o pastor fica sem seu salário no fim do mês. E isto é praticamente possível. Mais fácil é ver a galinha nascer dentes, ou o morcego doar sangue, ou então o saci cruzar as pernas, ou ver o sol nascer quadrado. Infelizmente, essa é a pura realidade. E agora eu pergunto, onde se destinava o dízimo dado biblicamente a Israel? Sabendo que jamais esta lei foi dada a outra nação ou país, exemplo Brasil, senão ao povo israelita judeu e não ao povo brasileiro. O destino dos dízimos e sua finalidade era sustentar órfãos, viúvas, estrangeiros, necessitados e os levitas, sendo que jamais foi usado estes 10% de alimentos vegetais e animais para ser vendidos em troca de dinheiro e pagar despesas do templo levítico. O dízimo era anual e não mensal. O dízimo do primeiro, do segundo, do quarto e do sexto ano eram trazidos aos depósitos do templo para ser estocados em Jerusalém, a casa do tesouro, para sustento dos levitas que não tinham herança, terra de plantio, e eles, os levitas, eram proibidos por Deus de trabalhar. Porém, no terceiro e sexto ano, o dízimo era consumido pelos levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros.
No 7º ano não havia plantio, pois a terra teria que descansar, sendo este ano o ano sabático. E nesse ano não havia dízimo, pois eram interrompidos devido ao ano sabático e descanso da terra. Uma pergunta: alguma igreja hoje em dia que prega tanto dízimo em forma de dinheiro, será que interromperia o dízimo durante um ano? Resposta: claro que não. Pois não existe sentido em cobrar dízimo na graça de Cristo. Não somos israelitas judeus, somos brasileiros gentios. Não estamos mais debaixo da lei de Moisés, e sim na graça de Cristo Jesus. Mas, por que então o dízimo que era anual passou a ser mensal? Onde é a base bíblica para esta modificação e tal aplicação? Quem mudou o dízimo de alimentos para 10% do seu salário em dinheiro? Quando foi que colocou essa tal mudança e onde está na Bíblia? Sendo que o dízimo e demais profissões sempre existiram na Bíblia. Exemplo: Abraão comprou um sepulcro para Sara, sua esposa, com 400 ciclos de prata, como está escrito em Gênesis capítulo 23, versículo 15. Desde Gênesis capítulo 17, verso 12, já existia dinheiro. E no Novo Testamento, quando Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 14 ao 15. Sendo assim, por que estas outras profissões nunca pagaram dízimo, como carpinteiros, construtores, pintores, artesãos, padeiros, cozinheiros, guardas, pescadores, mestres de obra, ourives, caçadores, mercadores, músicos, alfaiates, coletores de impostos? Estes trabalhadores não pagavam dízimo. Por que os trabalhadores mencionados acima não davam 10% do seu salário em forma de dinheiro, o suposto dízimo, e por que hoje nós temos que pagar? É porque os israelitas que viviam da terra plantando e criando animais era a única classe autorizada por Deus que deveria pagar dízimo aos levitas, israelitas, e nenhuma outra classe de trabalhadores pagaria o dízimo, como está escrito em Números, capítulo 18, versículo 21. Vejam como exemplo os 5 pastores mais ricos do mundo, do sistema religioso dizimista, ou seja, pagar 10% de dízimo em forma de dinheiro, e são da Nigéria, África. São eles os pastores multimilionários: Bishop David Oyedepo, Chris Wycliffe, Temitope Josué, Matthew Ashi Malorocon, Chris Octai, com um patrimônio avaliado em mais de 150 milhões de dólares americanos. Não é uma ironia poucos ter muito e muitos não ter nada? Veja a situação da África: muita necessidade e fome, muita fome. Esses pastores não deveriam amparar estas pessoas? Mas por que não ajudam? Porque os homens vendem supostos artigos de fé, prometem isso ou aquilo se doar dízimo em forma de dinheiro. É por isso que, por causa de falta de conhecimento, são enganados. Gente, as Sagradas Escrituras é bem clara: leia e viva ela, e deixem de ser enganados por estes homens que só pensam neles.